Se você não usa outro sistema que não seja o Windows, esse vídeo não vai fazer sentido para você. Mas é bem interessante se você quiser abrir um pouco seu leque, né, de opções e entender um pouco mais sobre tecnologia. E se você já usa outro sistema, é bom ver também. Cara, precisamos falar do Gnome. Faz um certo tempo que eu instalei o Ubuntu para usar para produtividade, né, para fazer trabalho mesmo, né, no trabalho. E eu percebi o quanto que a proposta da interface Gnome é muito boa e é realmente produtiva. O que acontece é que em algum vídeo do canal ou em algum momento, se alguém já conversou comigo sobre sistemas com o kernel Linux, sabem que eu sempre disse que eu odiava o Gnome. Eu achava feio. Eu olhava muito para a aparência do sistema, ainda olho, mas não acho o Gnome feio. Inclusive, a maioria das aplicações que eu uso são feitas com GTK. E se tu não sabe o que é GTK, simplificando bastante, pensa naquelas aplicações que eram feitas para o Windows 7. Elas têm um visual, uns detalhes. E aí quando tu vê as aplicações que são feitas para o Windows 11 ou 10, tu vê que é diferente. E às vezes até não encaixa bem na interface. E o GTK é basicamente isso, né? A interface gráfica do Gnome é desenvolvida em GTK. E as aplicações, a maioria pelo menos as que eu uso, também. A gente tem um outro lado, né, que é o Qt, onde a interface gráfica Plasma é desenvolvida. E são poucas as aplicações que eu vejo que usam Qt. Então eu uso mais o GTK hoje em dia, apesar de ter sido fã do Plasma por muito tempo. Mas faz anos que eu tô no lado GTK da força, né? Então assim, desde que comecei a usar Gnome eu percebi o quanto que ele é produtivo. Porque em algum momento eu meio que vi que eu precisava de menos coisas na tela para focar. E de uma interface gráfica que me ajudava no meu fluxo de trabalho. E o que acontece interessante é que o Gnome tem tudo isso. E como eu uso muito tecla de atalho, ele é perfeito. Tipo, tá, essa coisinha aqui embaixo, meio macOS, dock, o nome disso, eu poderia não usar. E na verdade eu nem uso, tanto que quando eu abro alguma aplicação, ela some. E eu meio que trabalho com a aplicação aberta. Então aquilo ali não vai aparecer o tempo todo. E mudar de aplicação usando esse menu aqui, cara, é muito mais prático para mim. Apesar que você tem o Alt Tab, né, que é o meio mais fácil de mexer, tu tem aqui esse menuzão com as janelas abertas e tu só clica. E tipo, tem um espaço enorme para você clicar. Eu acho isso muito mais produtivo, né? Eu vou abrir aqui o Inkscape e, sei lá, o Calc. Vou botar aqui um novo documento. Tipo, mudar de aplicações usando isso aqui é muito melhor do que clicar num botãozinho que tá lá no canto, lá embaixo e sei lá, eu provavelmente mal vou ver esse botão. Então assim, isso aqui ficou muito mais prático e faz mais sentido na minha cabeça. E aí aquela frase que muita gente que ama o Gnome, os devotos do Gnome diziam, ele é mais produtivo. E para mim, ele ficou mais produtivo. Tanto que eu ainda uso o Mint com Cinnamon, mas quando eu quero fazer alguma coisa, e principalmente no trabalho, eu uso o Ubuntu com o Gnome. Que não é a melhor experiência atualmente, pelo menos não na versão mais nova, que é a 22.04. Eu tive muitos bugs. Tanto que eu estou usando... Tem alguma aplicação de informação do sistema? Não sei. Aqui. Eu estou usando no meu PC de casa o 20.04, né? A versão de longo suporte anterior à atual. Porque a 22.04 me deu muito bug, então eu devo instalar ela daqui a 1 ano ou 6 meses. Eu vou esperar ela ficar um pouco mais madura para não me dar problema.
E tem vários outros sistemas que usam Gnome como padrão, e isso faz muito sentido porque a interface ela é bem fluida quando você está trabalhando com ela. E além disso, a maioria das aplicações tem GTK. Eu não posso dizer que isso é uma estimativa certa, que eu não tenho uma métrica para isso, mas as que eu uso pelo menos, a maioria tem GTK. E nem é uma questão de eu gosto, é porque tá mesmo, ela é em GTK. Então assim, essa ideia de tu vir aqui e poder mexer, eu sei que o Cinnamon tem isso daqui, mas isso aqui já é padrão do Gnome. O lançamento de aplicações assim lembra muito esse esquema de smartphone e é bem mais fácil de visualizar do que um menuzinho aqui no meio, tipo Windows 11, tipo o próprio Mint com Cinnamon ou Plasma. Não que eles não tenham opções que emulem isso daqui, que façam a mesma coisa, mas esse é o padrão do Gnome. O Gnome foi feito para trabalhar desse jeito, o que torna ele bem mais produtivo. E cara, navegar com tecla de atalho, se você é uma pessoa que gosta disso, o Gnome é para você, velho. Tu tem atalho para tudo. Repara, o botão de minimizar a janela não existe, porque o Gnome ele tem uma ideia de que, tipo, minimizar uma janela não faz sentido. Tu não quer, ou tu quer fechar, ou tu quer usar outra janela. Então, velho, vem aqui e muda. Dá um Alt Tab. É bem mais prático e faz mais sentido. Querendo ou não. É a experiência de desktop mais diferentona que tu tem. Porque a gente está muito acostumado com o Windows. E o Windows tem aquela questão, né? Janela, botão e tal. Fechar, minimizar. Mas é a que faz mais sentido para produtividade. As áreas de trabalho virtuais, que se tu não sabe o que é, bom, serve para tu separar fluxos de trabalho em locais diferentes. Ou às vezes eu uso, por exemplo, para gravar alguma coisa que está nessa tela aqui, mas não quero interromper minha gravação, então eu fico usando as coisas nessa outra área de trabalho. E pode ser, tu que dá a aplicabilidade da ferramenta. Mas, cara, faz muito sentido. E por isso que eu fiz esse vídeo. Precisamos falar do Gnome. Principalmente porque eu mudei muito de ideia em relação ao que o Gnome é. E também porque ele é mais produtivo. E eu vim aqui dizer isso para vocês. E não porque eu quero que vocês usem ele. Eu só queria relatar a minha experiência com o Gnome. E tu pode dizer outro sistema, cara. Eu gosto do Ubuntu porque tem muita coisa na internet. Ele não é mais daquela porta de entrada para usuário, mas meio que eu não sou mais um usuário de entrada faz 7, 8 anos. Então, pensar em sistema para usuário de entrada não funciona muito bem, já que desde 2014 eu não uso mais o Windows. Então, meio que é isso, né? Eu não preciso me preocupar se o sistema é de porta de entrada para o usuário ou não, porque eu não sou o foco desse cara. Mas ele me dá várias facilidades, tirando o estresse do Snap, né? Que eu tenho que habilitar os programas padrões sem ser Snap e habilitar os Flatpak. Valbas, eu não sei do que tu tá falando, é porque provavelmente você não usa outro sistema que não seja o Windows e não tem problema nisso. Mas, cara, é muito legal usar. E tipo, dá tudo aí. Aqui, por exemplo, eu tenho os atalhos. Cadê? Deixa eu dar uma olhada aqui. O atalho de janela, né? Qual que minimiza a janela? Que eu realmente não sei. Não tá habilitado. Não. É super pra cima, minimiza. Não, maximiza. Cadê o que minimiza? Eu acho que ele nem tem um atalho pra minimizar, gente. Eu acho que não. Porque, oculta a janela, que deve ser o minimizar, é o Super H. Então, Super H, é isso mesmo. Minimizamos as janelas. E se eu quiser maximizar, era o Super Cima ou o Ctrl Cima. Algo desse tipo. Aqui, a navegação, como eu já falei com vocês, bem tranquila. E as aplicações que são desenvolvidas em GTK, elas funcionam muito melhor aqui do que nas outras interfaces. No XFCE, no Cinnamon. Elas ficam melhores, porque o GTK meio que foi feito para ser usado nas interfaces do Gnome, a maioria. Então eu abro aqui... Deixa eu ver uma aplicação que não é Gnome, tipo, não foi feita para o Gnome. Cadê? Eu acho que não tem porque eu não instalei, né? Mas deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Tá. Flameshot? Não, Flameshot não, mas... O Ndesk? O Ndesk, se eu não me engano, é Qt.
eu acho que é Qt, não tenho certeza não. Mas ele orna bem. Ele não fica esquisito. É o que acontece muito com outras interfaces, né? Tu bota uma interface, um programa GTK, tipo o GIMP, lá no Plasma ou no Cinnamon, e ele não orna tão bem, porque ele funciona muito melhor com um Gnome, né? O Gnome Terminal. Esse aqui, instala ele lá no Cinnamon, no Plasma, apesar que tu não precisa, porque tem outras opções, mas se tu instalar, tu vai ver que ele não fica legal. Ele dá contraste com o design do restante do sistema. Isso vai acontecer sempre que tu quiser instalar uma aplicação que foi desenvolvida para ser usada aqui no Gnome e não no Plasma e tal. A mesma coisa que eu botar uma aplicação Qt aqui no Gnome, vai ficar esquisito, só que são poucas as aplicações que são Qt. E na real eu não preciso de nenhuma Qt que eu conheço. Pode ter várias, mas eu não conheço tantas assim. Então, para falar que eu uso uma ou outra, eu uso o Ocular, porque ele é mais completo do que o leitor de PDF que tem no Gnome? Talvez, mas como hoje meu foco na PDF é só a leitura mesmo, nem isso eu estou fazendo. E fora que o Gnome tem várias extensões, né? Aqui, o foco do Gnome é muita produtividade, e tu percebe isso, né? É o Super H. Área de trabalho geralmente não pode colocar nada, mas tem como ativar. E aqui tu tem a hora centralizada, o que fez muito mais sentido na minha cabeça de quando eu comecei a usar. E aqui tu pode acrescentar algumas coisas que não tem, tipo mexer no dispositivo que vai sair som, tu tem que acrescentar uma extensão. Mexer para ligar o Bluetooth, acho que também é uma extensão, não estou certo agora. Mas mexer na luminosidade da tela, tem que botar uma extensãozinha. Mas não é algo tão complexo assim, e tu não precisa de fato, essas configurações estarão no menu de configurações. Só que como eu quero uma coisa mais na mão, eu vou lá e acrescento a extensão. Aqui está o lugar para ligar o Bluetooth. Aqui eu posso mexer nos dispositivos de som. Aqui eu posso mexer no brilho. Não tenho certeza, não procurei onde é que está isso por aqui. Mas tu vê que tu poderia mexer sem as extensões. Mas botar extensões facilita a sua vida, né? E olha que eu nem tenho tantas. Eu tenho só essa daqui para pesquisar na internet direto dali, né? Uma coisa que o Cinnamon já tem por padrão, então é legal, mas aqui eu tenho que botar uma extensão. E aí eu posso pesquisar direto. Mas de resto, só o Dash do jogo para botar isso aqui, que é o Dash, geralmente fica aqui, né? O menu de favoritos. Botar só os favoritos nesse menu e não as aplicações que está aberta, mas é pouca coisa que eu uso de extensão. E cara, o meu vídeo, na real, é para falar como o Gnome é produtivo, tá? É basicamente isso. E é muito interessante. E se tu não conhece muito de sistemas não Windows, eles basicamente vão ter as aplicações que de repente não tem para o Windows e vice-versa. Tu pode ter, por exemplo, deixa eu ver aqui uma aplicação que não tem para o Windows. Nautilus. Esse gestor de arquivo que eu acho bem melhor do que o do Windows 10, pelo menos. Nunca usei o Windows 11 para dizer. Tu não tem para o Windows, tá? Essa outra aplicação aqui, o... Cadê? Antimicro, que mapeia controle, eu acho que não tem para o Windows também. O Flameshot, acho que também não. E a mesma coisa acontece, né? Tu não tem o Lightshot, não de forma nativa, né? Com um pacote bonitinho para tu instalar no Ubuntu ou, por exemplo, um exemplo clássico, a suíte da Microsoft Office, tu não tem um pacote para tu instalar aqui. O pacote do Windows é o .exe e esse aqui é o .deb, como é o Ubuntu é o .deb. Tem o .rpm, tem outros pontos da vida aí que não diz respeito a esse vídeo, mas, enfim, outros sistemas. Mas tu tem, por exemplo, facilidades como uma loja, e a Gnome Software, quando você está usando o Gnome, ela é muito coerente com a interface, cara. Quando eu boto isso aqui lado a lado com isso aqui, deixa eu minimizar isso aqui também, e boto isso aqui lado a lado com, cadê as configurações? É extremamente coerente, claro, porque é tudo desenvolvido pelo mesmo projeto, para a mesma interface. Só que tu tem a Gnome Software em outros sistemas que não usam o Gnome e fica zoado. Da mesma forma que tu tem o Nautilus, esse programa que gere os arquivos, em outros que usam outra interface e não fica legal também. E fora que a forma como o Gnome organiza as coisas é minimalista e isso aumenta muito a minha produtividade. É menos botão, é menos lugar para clicar. Tu faz as coisas com mais rapidez, tecla de atalho. E como eu gosto muito desse fluxo com tecla de atalho, facilita a minha vida. E
Depois de anos, eu realmente vi o valor do Gnome e passei a usar ele, né? O que é muito bom. Abriu meus horizontes. E o Cinnamon, apesar de eu gostar muito dele, eu até deixei ele parecido com o Gnome. Olha que interessante, eu deixei o fluxo de trabalho dele igual ao do Gnome. Eu botei ele com a painel para cima, tirei tudo do painel, centralizei a hora, habilitei um Cinnamon, um menu de Cinnamon que é a tela inteira, que parece com isso aqui. Habilitei aquele menuzinho que faz isso aqui, ele também tem um que faz isso, e meio que deixei o Cinnamon na vibe GTK. Só que o botão de fechar a janela dele é muito pequeno. Eu sei que eu posso fazer isso de outras formas, tipo assim. Não, assim não, peraí. Alt F4, tipo assim. Mas, beleza, a maioria das vezes eu fecho a janela pelo botão, então isso me incomoda bastante no Cinnamon. E, tipo, cara, se tu tá pensando assim, quero aumentar minha produtividade, tu nunca usou o Gnome? Testa. Eu recomendo. Eu testei e no trabalho eu uso o Ubuntu 20.04 com o Gnome. Na minha máquina pessoal eu tenho esse também e tenho o Cinnamon. Eu uso mais o Cinnamon por aqui, mas porque eu passo o dia inteiro com o Gnome, então acho interessante dar uma olhada no Cinnamon, pelo menos quando eu estou em casa. Mas de vez em quando eu abro meu Ubuntu aqui e faço as coisas por aqui também. Acho interessante. E é isso que eu queria falar do Gnome. Como ele, na minha experiência, aumentou a minha produtividade. É dito que ele é um pouco pesado? É. Eu não sinto porque, gente, eu não posso dizer que meu computador é ruim, né? Eu não tenho um CPU ruim. Não é o melhor de todos? Não é o melhor de todos. Mas eu tenho um Ryzen 3400G, o que também não é qualquer coisa, né? E tipo, não é um Athlon, um Celeron, é um pouquinho melhor. Apesar de eu não ter uma placa de vídeo, estar com pouca memória e sem dinheiro para poder melhorar isso, também não me atrapalha tanto. Ele tem um legal, dá para fazer bastante coisa, eu só não consigo ficar fazendo muito teste com ambiente de rede, com muitas máquinas rodando, porque dá uma travada no PC, mas tirando isso, o CPU dá dentro com o que ele precisa fazer. E apesar de ser dito como pesado, é meio que eu não sinto, pelo menos não no meu PC. Talvez em um PC mais fraco, realmente tu tenha que ficar preso a sistemas que usam a interface gráfica XFCE, ou MATE, ou aquelas outras que são horríveis, são muito feias no design, mas fazem o papel dela, né? Que é ser leve. Então, assim, é aquilo. O Gnome, ele é bonito, eu consigo olhar para ele hoje e ver a beleza dele. Principalmente se tu usar um tema GTK decente, ao invés de usar um tema bem feio, tu usar um melhor. Mas o grande ponto para mim é a produtividade que ele tem bastante, tá? Tipo, eu tô consumindo 2.8 GB de memória agora, mas, cara, consumo de memória não é tão simples assim. Não quer dizer quanto menos, melhor. Tu tem que ver, tá? Como que o sistema gere a memória é muito mais importante do que a quantidade que ele está usando. Então, assim, ele está usando quase metade porque eu tô com pouca, né? Eu tô com 8 GB, 2 estão indo para a GPU e 4 estão restando aí... 4 não, né? 6 estão restando para o meu sistema usar. E ele não vai engasgar, mesmo que eu consuma aqui 4 GB, 5 GB. Porque o sistema gere bem a memória RAM. Não é assim que funciona, tá, gente? Não quer dizer que pouco uso de memória RAM vai adiantar alguma coisa, porque o programa ele vai ser, quando tu abrir, ele vai usar RAM. Então, às vezes, um programa já abre junto com o sistema porque tu usa esse programa e quando tu abre, ele abre rapidinho. É a mesma coisa que no Android. Então, assim, é isso. Eu queria falar sobre isso. O Gnome é produtivo. Pelo menos eu consigo ser produtivo com ele. Vai da experiência de cada um. E eu queria dar o meu relato aqui no canal. Não tem nada a ver com o que eu costumo falar, Inkscape Design, mas tá aí. Ubuntu, Gnome. Produtividade bem legal para mim. Testa, se tu quiser. Testa outro sistema também. Fedora também usa o Gnome. Na real, a maioria usa o Gnome. Poucos são os que não usam o Gnome. Tipo, tu vai ter aí o OpenSUSE, usa o Plasma, se eu não me engano, né? Faz tempo que eu não testo. O Arch Linux, tu monta ele todo, então acho que tu pode escolher qualquer coisa. E o Zorin tem 2 versões, XFCE, Gnome, então
da maioria usa Gnome. Até o Mint, ele usa o Cinnamon, mas o Cinnamon meio que é uma continuidade do que eles queriam que o Gnome fosse no passado. E o Gnome foi para outro caminho, que eu gostei bastante. Então ter essas opções é interessante. E é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Por mais, né? No mais, se tu nunca usou nada além do Windows, testa. Vai ser interessante. Ou não, só viu esse vídeo para saber o que eu queria falar, já que o título não é nada elucidativo. Mas é isso. Esse canal precisa falar mais do Gnome.